Sleeping Giants é uma organização da sociedade civil que atualmente atua em 16 países. A atuação da organização em cada um desses países é uma atuação autônoma, independente. Não existe, portanto, uma estratégia conjunta. As pessoas que estão envolvidas nesse trabalho em cada um dos países conduzem o trabalho em seus respectivos territórios do modo como consideram ser necessário para a realidade daquele espaço, para a realidade daquele lugar. Não existiram várias movimentações nesse sentido, mas o comportamento reiterado é um comportamento que nesse momento, ou que pelo menos nos últimos anos, a gente observa como um comportamento típico no Brasil da extrema-direita. Nós entendemos que as redes sociais da organização possuem um papel central na nossa capacidade de difundir essas questões e de fazer esses questionamentos que nós possuímos. A gente entende que as redes sociais são um instrumento de trabalho principal do Sleeping Giants. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui um convidado que é Humberto Ribeiro. Ele é advogado, cofundador e diretor da Sleep Giants do Brasil, coordenador jurídico da Aliança Nacional de Minas Gerais, né? E também coordenador da Associação da LGBT+, também. Bem, super bem-vindo aí, Humberto. Obrigado, André. É um prazer estar aqui no Future Hacker. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui. Trabalho incrível. Parabéns para você também. O Humberto faz um trabalho muito interessante aí que a gente vai falar. E eu queria que você contasse um pouco, antes de entrar exatamente no projeto, falasse um pouco da tua trajetória profissional e como é que encontrou aí esse propósito de causa aí de... O problema da desinformação, né, e dos discursos que produzem danos aos direitos difusos e coletivos e aos direitos humanos é um problema que sempre atravessou a minha trajetória, assim. Ainda antes de eu cursar Direito, né, eu fiz uma graduação em História, que eu quase concluí, abandonei ali no sexto período. E ainda durante essa graduação, eu comecei a pesquisar um pouco sobre os discursos e as estratégias de propaganda que alguns regimes autoritários, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista, utilizaram, né, como ferramentas de propaganda. O ódio e a desinformação emergiam, né, naquele momento como estratégias de manipulação do pensamento, de manipulação das massas, especialmente com as novas tecnologias da informação daquele tempo, né, o cinema, o rádio. E ali eu ganho, né, um grande interesse pelo assunto. Depois, já na graduação em Direito, eu permaneço pesquisando e discutindo esses assuntos, agora sob uma outra visão, né, sobre uma outra ótica. Mas ali naquele momento, a vida me chamou a trabalhar com o direito. Eu precisei me envolver e a ingressar em uma carreira que não exatamente eu fazia o que eu gostaria de fazer naquele momento. Então eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, trabalhei como desembargador por 2 anos, depois eu migrei para a advocacia, né, também em Belo Horizonte. Foi uma das piores experiências da minha vida naquele momento, trabalhar em um escritório de advocacia, isso pouco antes da pandemia. E eu deixo esse escritório de advocacia ali na fase final da minha graduação em Direito, e eu estava como estagiário, e procurando outras ocupações, né, procurando o que fazer, eu me deparo com uma pandemia que fechou todas as portas. Então eu passo ali os 3-4 primeiros meses de 2020 sem muita perspectiva, até que em um determinado dia o Sleeping Giants emerge enquanto uma possibilidade para mim, para o Leonardo e para a Mayara e para diversas outras pessoas. O Sleeping Giants é uma comunidade também, né? Uma comunidade que reúne centenas de milhares de pessoas que atuam de maneira conjunta. Então, né, em maio de 2020, o Sleeping Giants ele surge enquanto uma possibilidade. A gente cria, né, essa organização no Brasil sem muita perspectiva do que ela viria a se tornar, e ali eu sou efetivamente puxado, né, para fazer esse trabalho que é um trabalho que me move, que me cativa, que me faz sentir vontade de viver e de trabalhar. Especialmente porque eu estou trabalhando, além de trabalhar com aquilo que eu gosto, eu estou trabalhando com aquilo que me inspira, com aquilo que eu acredito ser uma visão de um futuro hackeável, que eu acredito ser necessário. Então, é um pouco essa trajetória que me levou até o Sleeping Giants. Muito bom. Temos uma sinergia de visão aqui, que é mais ou menos muito parecido à época que nasceu o Future Hacker, com um pouco essa, né, de você alguma coisa que te inspira, né? Eu falo com pessoas o dia inteiro aí, com pessoas das mais diferenças, assim, de ocupações, de posições, etc. E como é interessante nessa
você começa a deixar de ter certeza de tudo. Você começa, né, assim, né? Tudo você começa a ver por qual perspectiva que eu tô falando, né? Mas vamos lá, então assim, quando você falou que iniciou essa jornada no Brasil, mas a Sleeping Giants já existia fora, né? Explica qual é o propósito da associação. Né? Sleeping Giants é uma organização da sociedade civil que atualmente atua em 16 países. A atuação da organização em cada um desses países é uma atuação autônoma, independente. Não existe, portanto, uma estratégia conjunta. Né? As pessoas que estão envolvidas nesse trabalho em cada um dos países conduzem o trabalho em seus respectivos territórios do modo como consideram ser necessário para a realidade daquele espaço, para a realidade daquele lugar. E o Sleeping Giants ele é uma organização que tem como missão precípua enfrentar a desinformação e o discurso de ódio através de uma estratégia de promoção de boas condutas empresariais, de condutas empresariais socialmente responsáveis, especialmente orientando que marcas, que anunciantes deixem de inserir sua publicidade em espaços dominados pela desinformação e pelo discurso de ódio, mas também orientando para que plataformas, para que provedores de aplicações conduzam suas atividades, observando um dever geral, um dever de cuidado com a maneira como suas atividades estão sendo conduzidas para evitar, por exemplo, que a desinformação e o discurso de ódio sejam discursos que circulem com proeminência dentro de seus serviços. Então, a Sleeping Giants nasce com essa proposta, com essa missão, como eu disse, de maneira independente em cada um dos países onde atua, e chega, né, ao Brasil em 2020 de uma maneira bastante despretensiosa. A gente não esperava o que a organização se tornaria, mas em uma semana a gente conseguiu construir ali uma comunidade no Twitter e no Instagram que passava de 400 mil pessoas na primeira semana de atuação da organização, mostrando que existia, né, naquele momento, em 2020, na população brasileira, uma grande preocupação com os impactos que esses fenômenos da desinformação e do discurso de ódio produziam, né, tanto para a estabilidade do processo democrático, mas naquele momento em específico para a saúde pública, né, para a saúde pública, para a saúde coletiva, né. Então é um pouco essa a missão da organização. Perfeito, mas 400 mil em uma semana? Em uma semana. Uau! Foi... Ou seja, tava assim, faltou alguém para criar, né? Porque já estava no ar já, né? Assim, né? Sim, e a gente vinha discutindo, pelo menos desde 2018, né? Desde as eleições presidenciais de 2018, o impacto que as narrativas desinformativas, a utilização de um comportamento automatizado ou semi-automatizado produziram, né, para o resultado do processo eleitoral de 2018. Então, dali em diante surgiram uma série de iniciativas, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Judiciário, que miravam esse problema de modos diversos, né? Então, ali por volta de 2019, foi instaurada a CPI das Fake News no Congresso Nacional. A CPMI era uma comissão parlamentar mista, inclusive, misturava senadores e deputados. Também o Supremo Tribunal Federal instaurou um inquérito de ofício, né? O inquérito das fake news, que ficou conhecido, né, por sua, né, como um inquérito bastante polêmico, e várias eram as tentativas de oferecer respostas, né, a essa discussão. E o Sleeping Giants Brasil surge como uma resposta da sociedade, não como uma resposta do Estado. E enquanto uma resposta da sociedade, uma resposta coletiva, uma resposta criada em rede, a organização ganha um apoio muito massivo ali na primeira semana e um endosso dessa comunidade que foi se formando em volta do Sleeping Giants. Na primeira semana também, para além de obtermos 400 mil seguidores, eram 300 mil no Twitter, 100 mil no Instagram, para além disso, no terceiro dia, nós provocamos o Banco do Brasil a tirar sua publicidade de um veículo chamado Jornal da Cidade Online. O Banco do Brasil, naquele momento, né, tinha na presidência uma pessoa indicada pelo então presidente Jair Bolsonaro, o banco, e tinha na diretoria de publicidade o filho do ex-vice-presidente, o filho de Hamilton Mourão, era o diretor de publicidade, o CMO do Banco do Brasil. Nós provocamos o Banco do Brasil a remover sua publicidade, o Banco do Brasil nos respondeu dizendo que removeria sua publicidade. Logo depois, a diretoria do Banco do Brasil é atacada pelo filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro inicia uma série de ataques à diretoria do banco.
O ex-secretário de comunicação da presidência da República, o Fábio Edgarten, também inicia uma série de ataques ao banco. O banco decide voltar com a publicidade e o Tribunal de Contas da União instaura um procedimento investigativo em relação à diretoria do banco, ao filho do ex-presidente e ao secretário de comunicação da presidência da República que estariam interferindo. Então, em 3 semanas, em 3 dias, eu falo 3 semanas porque parece absurdo, mas em 3 dias a gente viu o Tribunal de Contas da União se movimentar por conta de uma ação que nós conduzimos no Twitter. Então aquilo foi absurdo, aquilo foi impressionante e amedrontador também. Perfeito. Humberto, deixa eu fazer uma pergunta também, que acho que é uma questão assim. É uma associação que ela tem viés político ou não? Não. Ela é agnóstico? Ela é. O Sleeping Giants é uma organização sem finalidades lucrativas, enquanto uma organização da sociedade civil sem finalidades lucrativas, nós entendemos que nós precisamos atuar de modo independente em relação a grupos políticos específicos, especialmente porque o nosso objetivo, como eu estava dizendo, é conduzir empresas em direção a boas condutas empresariais. Se nós estivermos próximos de um determinado grupo político ou outro, a gente perde essa independência e isenção necessárias a esse engajamento. É natural que dentro da organização existam pessoas que tenham uma aproximação com um grupo político X, Y ou Z, inclusive eu, todos nós temos, né? Mas é uma organização política, porque todas as nossas ações, né, não do Sleeping Giants, mas as ações do indivíduo, todas as ações, né, que um indivíduo produz na vida em sociedade são ações de natureza política. Então nós não renunciamos a esse papel de sermos uma organização política. Nós entendemos que o trabalho que nós fazemos é um trabalho político, é um trabalho que conduz empresas a boas práticas de acordo com um papel político, um papel social que nós estamos desenvolvendo. Nós não renunciamos à política, nós entendemos que a política é a saída para os desafios da sociedade. Nós entendemos que não há saída para todos os desafios que a humanidade enfrenta fora da política, mas nós não temos um alinhamento político com um grupo ou outro específico. Perfeito. Tem uma questão que, assim, eu estava vendo uma entrevista do Supremo, qual é o nome? A Carmen Lúcia, né? Falando um pouco sobre isso. A política entra contra a violência, assim, não pode ter violência, né? Porque assim, né, a política exatamente está para como é que eu consigo converger, né, interesses ou harmonizar as diferenças. Mas vamos lá, quando você falou do discurso de ódio, né, de veículos, etc. Isso é uma maneira mais explícita, né? E uma maneira mais implícita. Vamos supor que um veículo com CNPJ, tudo bonitinho, faz de uma maneira mais velada esse tipo de coisa. Vocês também vão para o lado também não tão explícito, mas talvez aquela desinformação com o CNPJ? Sim, e sem CNPJ também. O Sleeping Giants, para entender quais são esses espaços que nós desrecomendamos para o recebimento de publicidade, ou para a exibição de publicidade das marcas, são espaços que nós analisamos a partir de alguns critérios. Então, nós analisamos, por exemplo, a responsabilidade editorial a partir de critérios internacionais, como, por exemplo, do Journalism Trust Initiative. Então, a gente vai olhar se possui ali um editor responsável, se possui se os conteúdos de natureza opinativa são sinalizados enquanto conteúdos opinativos e não como conteúdos factuais, se existe transparência em relação ao financiamento dentro daquele portal, dentro daquele veículo, se existe um canal para o recebimento de denúncias ou de reclamações a respeito de uma informação que foi veiculada incorretamente, porque erro jornalístico acontece, é normal. Então é preciso haver um canal para o recebimento disso, além de verificarmos se há disseminação de desinformação e discurso de ódio, mas não a partir de uma checagem nossa. Nós não checamos conteúdo. Nós nos embasamos e nos apoiamos em checagens de conteúdos realizadas por terceiros. Então nós acompanhamos o trabalho realizado pela agência Lupa, pela agência Aos Fatos, e por uma série de outras iniciativas que fazem efetivamente esse trabalho de checagem. E nós agrupamos, sistematizamos essas informações e categorizamos para apontar se um determinado publisher, um determinado veículo deve ser considerado apto ou inapto para o recebimento de publicidade, também a partir do apetite das marcas para risco. Então, se existe um espaço que tem boas políticas que tem um histórico de desinformação,
mas por outro lado ele tem boas políticas, ele não necessariamente é um espaço tão arriscado. Então a marca pode escolher, de acordo com o seu apetite, se ela deseja assumir um risco mais elevado, um risco intermediário ou um baixíssimo risco para inserção de sua publicidade. Perfeito. E uma coisa, Humberto, independente do tamanho da empresa, se for um veículo de abrangência nacional com 95% de penetração, entra também nisso aí ou entra os menores? Qual é mais ou menos? Existe algum tipo de juros de valor do ponto de vista de tamanho do veículo? No início, para a condução das nossas campanhas, a gente olhava para o elemento da audiência como um elemento central. Então, nós estávamos focados desde o princípio naquilo que nós chamamos da cabeça da cauda longa da desinformação, que são os principais produtores de desinformação. A literatura que trata a respeito da desinformação reconhece o papel, né, desses principais publishers, que são aqueles que produzem e sistematizam as narrativas desinformativas que são replicadas por veículos e por publishers menores. Então, no início da atuação do Sleeping Giants, a nossa preocupação era exclusivamente com esse grupo. Então, nós fomos o primeiro veículo a respeito do qual realizamos uma campanha, foi um veículo chamado Jornal da Cidade Online, que durante a pandemia da Covid-19 tinha mais visualizações em seus conteúdos no Facebook do que o G1, a Época, a Folha, Isto É, a Veja. Ele era o principal veículo, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Fundação Getúlio Vargas. Ele era o principal veículo do Brasil com informações, com visualizações no YouTube a respeito de notícias relacionadas à pandemia da Covid-19. E ele reproduzia narrativas como que o Bill Gates tinha chips implantados na vacina e que estava inserindo chips nas pessoas. E é bastante curioso, até porque o Bill Gates gravou recentemente um documentário na Netflix em que ele conta essa história. Que disseram que ele estava injetando chips nas pessoas, que ele inventou a pandemia, enfim. E no Brasil, esse era o veículo. E ele tinha mais de 60 milhões de acessos mensais. Então, no início, a nossa preocupação era essa. Hoje, nós entendemos que é importante olhar para o ecossistema inteiro. Para a cabeça da cauda, mas também para a cauda longa da desinformação que alimenta esse ecossistema. E para os gigantes também? Para os gigantes também. Às vezes, os grandes concessionários, né, são os políticos, né? Que são os anos afiliados, né? Que são, né? Então, assim, mas eu adorei o termo cabeça da cauda longa, muito bom. Exatamente, são aqueles caras que... Tanto é que tem o Caio Túlio, né? Que ele tem um projeto Shotorabit, que ele faz... na verdade, ele tem uma parte de data, né? De um estudo de data science, que ele fez a partir da eleição da Marina Silva lá atrás. E ele é como se fosse... Você sabe quem são as pessoas que estão gerando, né? Os maiores movimentos, etc. Ele consegue detectar isso aí em tempo real. Então é mais ou menos isso, né? É a cabeça da cauda longa. Mas o que me interessa muito é o outro lado também. É o lado dos grandes veículos, né? Assim, que são os grandes concessionários, os políticos que tem regionalmente é o que fazem, que são os concessionários, etc. Como é que vocês estão olhando para isso? Sim. Nós entendemos que em relação às concessionárias por exemplo, as concessionárias de radiodifusão, a responsabilidade é ainda maior. O Brasil possui uma legislação específica para a concessão de radiodifusão que estabelece que as concessionárias devem seguir uma série de princípios, né, para efetivamente obterem e permanecerem com essa concessão. Entre essas obrigações está a obrigação de que o conteúdo seja um conteúdo majoritariamente informativo, um conteúdo que seja protetivo em relação aos direitos humanos, né? Então, essas são algumas das obrigações que as concessionárias de radiodifusão devem possuir. Mas nós entendemos também que o papel de fazer o controle, né, do cumprimento dessas obrigações, né, pelas concessionárias de radiodifusão é um papel da União. É a União quem tem que fazer o controle se as concessionárias estão utilizando essas concessões de modo devido. Portanto, a atuação do Sleeping Giants em relação às concessionárias é semelhante à atuação do Sleeping Giants Brasil em relação aos veículos de mídia que não são concessionários. Nós atuamos estritamente do mesmo modo. Nós identificamos o conteúdo desinformativo com base nesses mesmos critérios que nós aplicamos a todos os veículos e identificando que existe uma concessionária com um comportamento que seria um comportamento de natureza antiética, nós conduzimos uma campanha do mesmo modo como nós conduziríamos com qualquer outro veículo. Então, o exemplo mais recente disso foi a campanha que nós conduzimos em relação à Jovem Pan. Foi uma campanha que nós iniciamos em dezembro de 2022, portanto, depois do resultado das eleições de
das eleições de 2022, das eleições presidenciais, mas antes ainda do que veio a acontecer em 8 de janeiro de 2023, e que nós percebemos que havia um comportamento reiterado dentro da emissora. E quando eu digo reiterado, eu estou dizendo que esse comportamento se repetia em programas como o Morning Show, o Pânico, os Pingos nos Is, o Jornal da Manhã. Então, não era um comportamento em um único programa, um comportamento reiterado de afirmar que o resultado das eleições haviam sido fraudados, e em alguns casos, dizendo que, na verdade, em todos esses programas também, trazendo à baila a narrativa de que o artigo 142 da Constituição confere poder moderador às Forças Armadas. Essa narrativa também foi repetida em todos esses programas. Em alguns desses programas, de modo mais explícito, alguns comentaristas chegaram a sugerir que houvesse uma guerra civil, expressamente. Então, isso ainda em dezembro de 2022. Então, naquele momento, a gente entendeu que era nosso papel chamar os anunciantes à responsabilidade. E assim fizemos. Mais de 100 empresas responderam ao nosso chamado naquele momento, e dali uma série de repercussões aconteceram. Perfeito. Vou fazer uma pergunta capciosa, tá? Tá. Que imagina assim, é o que você falou, né? Todo mundo ali, a entidade ela é agnóstica, ela vai pra causa, quer dizer, né? Vem pelo fato e aí sim. Só que internamente é o que você falou, tem as pessoas que têm os seus viéses políticos e é natural, todo mundo tem um direcionamento. Existe algum caso que foi feito uma análise, investigação e isso foi diretamente contra os vieses políticos das pessoas? Quer dizer assim, ou seja, se eu sou uma pessoa mais de esquerda, teve algum caso que eu denunciei alguma coisa de um veículo de esquerda? Quer dizer, existe esse caso de você se abster do ponto de vista, teu ponto de vista pessoal versus uma causa que seja maior do que... Teve já casos assim? Existiram alguns casos. Mas é importante dizer que nós vivemos nos últimos anos em um período em que as estratégias de desinformação e discurso de ódio foram instrumentalizadas pela extrema-direita. Isso não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade que a gente vê se repetindo na Europa e nos Estados Unidos, né? A extrema-direita no Brasil colocou o ódio na presidência da República. A esquerda no Brasil, pelo menos até agora, porque existem países em que a esquerda coloca o ódio na presidência da República, a esquerda no Brasil até agora não realizou esse movimento. Então, o ódio no Brasil, e essa não é a realidade em outros lugares, em outros lugares, né, em regimes autocráticos de esquerda, a realidade é diferente. Mas no Brasil, até esse momento, a desinformação e o discurso de ódio, como a gente havia observado, descredibilizando o processo eleitoral, a segurança das urnas eletrônicas, as vacinas, foi uma estratégia da extrema-direita. No entanto, existiram episódios do campo de esquerda, ou do campo progressista, ou mesmo do centro, ou mesmo da imprensa, que não é de nenhum campo, mas é apenas a imprensa tradicional, que conduziram e realizaram ações que despertaram reações do Sleeping Giants Brasil. Então, por exemplo, alguns casos que eu consigo lembrar foi uma ação, por exemplo, do Porta dos Fundos, que produziu um conteúdo que era um conteúdo de natureza transfóbico e misógino em relação a uma candidatura do Partido Novo, de uma vereadora do Partido Novo num município que eu não me recordo qual município era. Nós questionamos o Porta dos Fundos, pedindo para que removessem o conteúdo, e o Porta dos Fundos assim o fez, e pediu desculpas. Em relação, em determinado momento também durante a pandemia, alguns veículos como a Folha de São Paulo, o Globo, venderam espaços publicitários para uma associação que defendia a utilização de cloroquina e dizia que as vacinas não eram seguras, isso já lá para o final de 2021. E nós questionamos publicamente a Folha de São Paulo, o Globo, por ter vendido esse espaço para essa associação. Então existiram várias movimentações nesse sentido, mas o comportamento reiterado é um comportamento que nesse momento
ou que pelo menos nos últimos anos a gente observa como um comportamento típico no Brasil da extrema-direita. Perfeito. Você vê que assim, né, o trabalho que vocês fazem, né, quer dizer, exatamente de desmotivar essas empresas a estarem incentivando, né, colocando ali o seu investimento em veículos que propagam esse tipo de coisa, ódio, né, informação errada, né, fake news, etc. Você já percebe que já incomoda, assim, alguns, ou seja, eles já ficam... Você vê um efeito, assim, de quase de educação, um pouco disso, assim? Vocês percebem esse passo além disso? Além da punição, pera um pouquinho. Temos que ficar espertos aqui, que existe gente vigilante ali, que pode... Você já percebe isso na prática? Percebemos. Um movimento que eu achei que foi bastante interessante e que cristalizou pra gente o impacto de que o trabalho que a gente estava fazendo era um trabalho que estava produzindo consequências reais, foi quando nós começamos a perceber que algumas das associações brasileiras que trabalham com questões ESG, com responsabilidade corporativa, começaram a inserir em seus manuais, em seus guias de boas práticas, recomendações para que as empresas observassem a destinação de sua inserção publicitária e a forma como a sua inserção publicitária poderia, de algum modo, financiar atividades nocivas para os direitos humanos. Então, a gente observou isso acontecendo, uma discussão acontecendo diretamente no Pacto Global, no Brasil. O Instituto Ethos lançou uma cartilha também com informações a respeito disso. No âmbito das eleições também, o Instituto Ethos lançou um outro documento. E a gente observou essa discussão crescendo de maneira bastante consistente em veículos que discutem o mercado publicitário. Então, veículos como Meio Mensagem, próprio Mark, têm de modo reiterado feito essa discussão, chamado especialistas e perguntado a essas pessoas a respeito das estratégias e das práticas que elas têm tomado para garantir que sua publicidade não está sendo distribuída para esse tipo de espaço. Então a gente observa essa mudança de comportamento ao longo desses últimos anos também, para além das campanhas que a gente desenvolveu. Uma série de marcas, uma série de grupos econômicos entraram em contato com a gente buscando soluções mais estruturantes, porque quando nós conduzimos uma campanha, a gente está falando de um publisher, de um veículo. Mas uma série de marcas entraram em contato com a gente procurando soluções mais estruturais para esse problema. Entendendo que o problema da mídia programática, desses sistemas que fazem a distribuição de publicidade de maneira automatizada para esses espaços, era um problema que eles não percebiam que existia. Eles confiaram nas plataformas. Os anunciantes confiaram no Google. Eles confiaram que o Google ia fazer um bom trabalho, ia direcionar a publicidade deles para espaços seguros, que ia zelar pela reputação da marca deles. Eles confiaram nessas empresas. E aos poucos elas estão se dando conta de que essas empresas não se preocuparam com a reputação delas. E de que, portanto, elas precisam elas mesmas encontrar soluções. Ou a sociedade precisa provocá-las para que elas percebam as consequências e os resultados desse descompromisso e dessa desatenção do Google. Então a gente percebe uma mudança sistemática no comportamento do mercado e uma preocupação crescente do mercado com essa questão. Perfeito. A gente já falou um pouco dos veículos, falando um pouco das marcas, que é exatamente o que você falou. Agora eu queria que você falasse um pouco das pessoas, assim. Existe algum trabalho da Sleep Giant que é um pouco dessa conscientização, das pessoas preparar o espírito crítico para receber a notícia? Existe ou não? Isso é uma coisa que foge um pouco do escopo da associação. Assim, de como é que eu faço que as pessoas também tenham mais discernimento para saber daquilo? Quer dizer, vamos confiar em duas fontes, não vou repassar uma coisa que eu sei que está... Existe um trabalho também feito para as pessoas, para estarem aprimorando o espírito crítico e olhando com um olhar um pouco mais cauteloso tudo que lê e tudo que vê? Nós entendemos que as nossas redes sociais possuem um papel central, as redes sociais da organização possuem um papel central na nossa capacidade de difundir essas questões e de fazer esses questionamentos que nós possuímos. A gente entende que as redes sociais são um instrumento de trabalho principal do Sleeping Giants. Então, tudo que a organização faz passa, de algum modo, pelo nosso trabalho nas redes sociais. Então, a gente tem produzido mais de 200 vídeos mensais para as redes sociais, conteúdos de natureza escrita ou apenas gráfica. A gente tem produzido mais de 500 conteúdos.
A gente tem produzido criado páginas secundárias que se propõem a discutir problemas específicos dentro desse universo. Então, a gente tem uma página dedicada chamada Contra-Tech, dedicada a discutir especialmente o papel das plataformas digitais. A gente tem uma página chamada Desinfoclima, dedicada a discutir especialmente a desinformação relacionada à crise climática e socioambiental e climática. Então, entendemos que a organização possui entende que a comunicação estratégica é parte fundamental, né, do desafio que nós enfrentamos. Mas para além disso, né, nós temos trabalhado dentro da organização também com formulação de políticas públicas, com formulação de proposições legislativas, participando de consultas públicas, de tomadas de subsídio de alguns dos principais órgãos do governo, então da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, do Ministério da Fazenda, né, ou mesmo dentro do Congresso Nacional. Então nós temos formulado essas contribuições, e dentro dessas contribuições a gente entende que a literacia midiática a construção de uma política pública de educação midiática para estar nas escolas, para estar, né, na TV, é algo fundamental. Então, a gente tem trabalhado duro para que isso aconteça também. Muito legal, eu estava pensando exatamente nessa última frase sua. Isso tinha que começar na escola, né, no ensino médio, assim, né, para que as pessoas comecem a formar esse espírito crítico quando cheguem numa fase, né, de consumo que tenha, né, essa aí é interessante o trabalho feito aí de... Vamos lá, vamos por uma causa agora LGBT, que você falou que você milita por essa causa. Qual é o foco? Ele mistura as duas coisas ou não? Ou é uma outra... Mistura. Eu, como homem gay, entendo que minha trajetória no ativismo LGBT, ela acontece desde, eu diria, minha adolescência, porque quando eu me reconheci e decidi que eu queria reafirmar minha identidade, eu ainda era adolescente, eu ainda estava na escola, né, com todos os problemas que isso me causou naquele momento. Mas eu entendo que desde então, assim, desde os meus 16, 15 anos, eu me entendo como um ativista, né, LGBT. Mas isso se desenvolveu de modos muito diversos na universidade, mas isso ganhou alguma proeminência também durante o Sleeping Giants. Porque em 2021, durante o ano de 2021, nós conduzimos uma campanha em relação a um apresentador de TV, que eu não vou mencionar o nome, ou você quer que mencione, do Amazonas, Siqueira Júnior, que naquele ano disse que ele questionou uma campanha publicitária de uma marca do Burger King, que era uma campanha que apresentava diversos modelos de família, e questionando essa campanha, ele faz algumas falas ao longo de uma semana inteira. Ele bateu nessa tecla, mas ele faz algumas falas dizendo que LGBTs são uma raça do cão, raça desgraçada, bando de maconheiro, associa a pedofilia, ao tráfico e ao consumo de drogas. Depois ele fala deve ser horrível ter um filho viado e não poder matar, né, enquanto fazia comentários a respeito dessa campanha. E aí nós conduzimos uma campanha de responsabilização e de convocação para que as marcas... E foi durante essa campanha que nós nos aproximamos, o Sleeping Giants, da Aliança Nacional LGBT, que eu já conhecia o trabalho deles à distância, achava o trabalho deles incríveis, mas eu não os conhecia pessoalmente. E durante essa campanha, nós conduzimos essa campanha juntos, Sleeping Giants, Aliança Nacional LGBT, mais duas organizações, uma chamada All Out e outra Põe na Roda. E ali durante essa campanha eu me aproximei e acabei sendo convidado também para ocupar a coordenação jurídica da Aliança Nacional LGBT. Então foi o Sleeping Giants quem me jogou também nesse lugar, embora eu me reconheça como ativista LGBT desde a minha adolescência. É interessante, né? Porque assim, o que dá pra ver assim psicologicamente, as tuas inquietações, você jogou pra fora e foi atrás, né? É muito legal, assim, né? Tanto uma quanto a outra, né? É isso. Uma inconformismo de ver coisas que você acredita que, né? Ou um órgão que pensa nisso, e do outro lado, né? Uma imbecilidade de um cara que fala um negócio desse, né? Quer dizer, né? Sim. Esse, né? Se fosse assim, se fosse todos héteros, então ninguém faz nada. Se fosse assim, o Puff Daddy estaria o quê, né? É isso. Não, legal.
E me fala assim, hoje como é que as marcas, no momento que vocês falam, né, para uma marca assim, no Banco do Brasil, cara, olha, isso aqui tá acontecendo, eu acho que vocês não deveriam se expor ou investir publicidade aqui, etc. Assim. Como é que vocês sobrevivem, cara, assim, hoje vocês têm algum apoio de marcas, apoio do governo, como é que vocês hoje se mantêm, se seguram para perpetuar esse projeto aí que vocês... Bem, nós entendemos que a gente precisava possuir independência em relação às marcas, por isso nós não podemos estabelecer uma relação de parceria com as marcas, uma parceria direta, uma parceria econômica, embora nós nos entendamos parceiros das marcas, porque a gente quer ajudá-las a adotar boas ações na condição Você está ajudando a marca, né? Exato. Não é nem parceria, assim, quando uma marca ela não está associado a um tipo de coisa, você está preservando os clientes da própria marca, né? Exato. É mais do que parceria, né? Exato. E a gente, por exemplo, se você perceber nas nossas redes sociais, nós adotamos uma linguagem super amigável. A gente nunca ataca a marca. A gente comunica ela, porque na maioria das vezes as marcas não sabem o que está acontecendo, elas não sabem que elas estão sendo, que a inserção delas está sendo distribuída para aquele conteúdo, porque são virtualmente quantos milhões de websites que utilizam anúncios do Google? 500 milhões, 1 bilhão, não sei quantos são. As marcas virtualmente nem sabem para onde a publicidade delas está indo. É importante, a gente entende que o nosso papel é avisá-los e por isso a gente avisa com bastante cuidado, com bom humor e sempre num tom bastante amigável. Mas entendemos que não podemos ter uma parceria de natureza econômica com as marcas, entendemos que o Sleeping Giants não deve receber recursos de natureza pública também, embora a gente não criminalize organizações que fazem essa opção. A gente entende que não é o nosso papel também, porque governos também podem conduzir estratégias de desinformação, como eu estava dizendo, durante a Segunda Guerra Mundial, as estratégias de informação foram conduzidas pelo regime, então a gente entende que não podemos também estar nesse lugar, então nós optamos por uma terceira opção, que é o recebimento de doações de natureza privada. Então nós procuramos organizações, associações, fundações que possuam um alinhamento de objetivos, especialmente a proteção dos direitos humanos e etc., com o Sleeping Giants Brasil, e a gente faz o levantamento de recursos a partir de projetos. Desenvolvemos projetos, oferecemos e apresentamos esses projetos para essas associações, organizações, fundações, e assim a gente faz uma captação de recursos que permite com que a organização sobreviva. E além disso, o que é muito importante para a gente é a nossa campanha perene, constante, desde 2020, de crowdfunding. A gente está sempre convidando a nossa comunidade a doar, a apoiar, a comprar nossos produtos. A gente coloca à disposição alguns produtos volta e meia, e essa é uma fonte importante de financiamento para a organização também. Enfim, em síntese, doação privada e doação individual. Não, mas você pegou exatamente, e a última pergunta era exatamente essa, se o crowdfunding vocês usam, né, do instrumento, né, ele ajuda muito, né, assim, né, principalmente esporte amador, né, coisas que teoricamente não tem uma forma, assim, né, e uma forma de você estar monetizando. Vamos lá, e as conexões entre a Sleeping Giant e outros países? Vocês fazem convenções para troca de intercâmbio de conhecimento, de experiências, encontros anuais? Vocês fazem isso? Ou é algo meio cada um por si, todo mundo tem a sua franquia e não troca esse tipo de experiência? Nós trocamos muito virtualmente, então nós estamos em diálogo constante e nos apoiando reciprocamente também em ações, em desafios que cada capítulo do Sleeping Giant possui no mundo. Então, nos momentos em que o capítulo francês estava enfrentando desafios, perseguições, nós os apoiamos, a gente divulgou as ações deles. A mesma coisa nos Estados Unidos, quando nós estivemos na mira, porque nós fomos monitorados pela BIM, né, nesses últimos relatórios aí que o Alexandre de Moraes levantou o sigilo, fomos investigados pela Polícia Federal, também durante o governo Bolsonaro. Durante esses momentos a gente precisou de muito apoio, e a rede do Sleeping Giants internacionalmente deu a nós muito apoio e utilizou o espaço e a influência que eles possuíam em seus respectivos territórios para conseguir levar a discussão sobre a perseguição ao movimento no Brasil para a imprensa e para a sociedade aonde eles estavam, então para a imprensa francesa e para a imprensa norte-americana. E isso para a gente foi muito importante. No entanto, uma outra característica do Sleeping Giants globalmente é que o Sleeping Giants atua anonimamente.
No Brasil, o anonimato é vedado, mas o anonimato não é vedado na França, não é vedado nos Estados Unidos. E em razão da vedação ao anonimato no Brasil, o Sleeping Giants Brasil se tornou, entre os 16 capítulos do Sleeping Giants do mundo, o primeiro capítulo que teve a sua identidade forçosamente revelada, contra a nossa vontade. Então, em razão de uma decisão judicial, nós fomos obrigados a revelar nossa identidade. Os nossos dados pessoais foram entregues para um veículo chamado o Jornal da Cidade Online, o mesmo que eu mencionei, foi a primeira campanha. Os nossos dados foram entregues para eles iam revelar as nossas identidades, e aí no momento em que eles iam revelar as nossas identidades, nós sabíamos que o Twitter já havia entregue os dados para eles, nós nos antecipamos e nos revelamos. Mas, em razão disso, dessa vedação ao anonimato ser algo que existe no Brasil. Então, nós não sabemos quem são as pessoas que estão por trás do Sleeping Giants na França. A gente sabe o nome de uma dessas pessoas, nós sabemos quantas pessoas são, sabemos o nome de uma dessas, já demos entrevistas juntos, já participamos de eventos juntos, mas ela com o rosto coberto, com a voz distorcida. E nós estivemos no ano passado em um evento da Unesco em Paris e tentamos encontrar com eles, e eles preferiram conversar virtualmente, falaram, não, a gente prefere manter o contato virtualmente. Então nós não sabemos quem eles são. Porque a organização mantém essa... Maravilhoso, a comunidade invisível, né? É quase aquele Anonymous daquele, né? Do coisa ali. É isso, é bem isso. Legal. E assim, como é que o que move a agenda de vocês? São os casos que vão acontecendo? Ou vocês têm um planejamento, assim, por exemplo, agora a eleição, quer dizer, como é que vocês se planejam para isso? Assim, é uma coisa que é a pauta do dia a dia, ou você tem teoricamente já sabe que em janeiro você vai fazer sobre aquele tema? Cada vez mais nós temos optado por construir um planejamento estratégico. É óbvio que, entendendo a realidade da comunicação digital, a gente tem uma parte da equipe que está sempre atenta, sempre alerta, para responder ao que está acontecendo. E isso a gente acha que a gente nunca vai conseguir parar, porque a gente precisa saber responder. A gente precisa ter condições de responder aos problemas na hora que eles se apresentarem. As crises se colocam de maneira muito rápida e muito inusitada na nossa frente, a gente precisa ter capacidade de responder. Mas hoje nós possuímos uma atuação estratégica organizada. Anualmente nós nos encontramos, a equipe do Sleeping Giants se reúne para a gente conduz um planejamento estratégico, a gente valida esse planejamento estratégico com conselheiros que a organização possui atualmente. E hoje a gente tem entendido que as nossas ações elas estão e estarão ao longo dos próximos anos principalmente focadas na discussão sobre o papel que os provedores de aplicações, que as redes sociais, que as grandes empresas de tecnologia possuem e os desafios que elas criam para a integridade da informação. Então há também uma virada de chavinha em relação aos objetivos da organização, de cada vez mais olhar para esses provedores, para essas grandes empresas de tecnologia, e para o problema especialmente dos publishers e dos anunciantes, nós temos construído um produto, uma solução que a gente está entendendo que é uma solução para a gente colocar um ponto final nessa discussão, pelo menos do nosso lado. Então, assim, olha, a gente vai entregar para as marcas um levantamento completo de tudo que a gente pensa, tá tudo aqui à sua disposição, e utilize isso da melhor maneira possível, que a gente vai utilizar a nossa energia para discutir a infraestrutura desse problema, né? A arquitetura desse problema, que permite que esse problema exista. Muito bom. Puta, Humberto, um prazer aí, quero te receber. Puta, tá trabalho legal, cara. Parabéns aí. Que trabalho legal, cara. De uma coisa que meio que, né, de forma orgânica vai se juntando e vai de novo lá fora, mas assim, é legal também aqui. A gente sabe da dificuldade que é aqui, né? Você mexer com grandes entidades, eu diria aí, né? Mas parabéns pelo trabalho. Eu queria que você deixasse as considerações finais aí. Muito obrigado, André. Assim, pra gente é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que ter as condições de falar, especialmente com pessoas e com uma audiência que está interessada em entender
os detalhes mais profundos, né, da discussão com que a gente está fazendo, pra gente é muito importante, porque na maior parte das vezes a gente está falando com pessoas que querem olhar só a superfície, né? E aqui a gente está falando com uma audiência que quer olhar as profundezas dessa discussão, então pra gente é muito importante falar com uma audiência mais especializada, assim. Então quero te agradecer muito por ter aberto esse espaço pra gente é uma honra mesmo estar aqui. Perfeito, e tamo junto. Já pensar em projetos aí, tamo junto aí, que acho que pode ser legal. Tamo hackeando o futuro juntos aí. É isso. É isso aí. Pessoal, com o Humberto aqui no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.